Olá pessoal, eu sou John Nascimento, repórter do Pantin aqui em Natal, e hoje nós vamos conversar com o professor Hassan Mohamed, que é do Departamento de Educação Física aqui do UFRN, que vai conversar um pouco com a gente sobre treinamentos em casa, não é isso, professor Hassan? Exatamente, John. A ideia é falar um pouco como que a galera pode usar esse momento da pandemia para treinar, fazer um exercício. É isso mesmo. E já começando aqui na nossa pauta, você publicou um estudo, não foi isso, em parceria com outros professores, exatamente sobre esse tema? Foi sim, John. A ideia era tentar trazer uma informação com base, né, nas pesquisas, né, e aproveitar esse contexto que as pessoas estão procurando muito, né, a treinamento em casa, para passar informações mais organizadas e com base em artigos científicos. E como é que foi feito esse artigo que vocês fizeram? Qual foi a metodologia que vocês usaram? Então, ele é um artigo de opinião, né? Então, no caso, fomos convidados, né? A gente montou um grupo de professores com especialidades na área de treinamento funcional, né? Um treinamento mais dos aspectos fisiológicos, e eu particularmente fui convidado para falar das abordagens comportamentais. Então, no trabalho, a gente tenta apresentar proposições para as pessoas fazerem exercício em casa, né, e a primeira parte que fala dos aspectos mais fisiológicos, né, de como melhorar a aptidão física, funcional, e depois eu apresento algumas propostas para a pessoa conseguir fazer isso virar um hábito, né, tentar manter esse comportamento por mais tempo. Uhum. E nesses estudos de vocês vocês já chegaram a alguma conclusão assim que realmente mostra que os exercícios físicos eles melhoram a qualidade de vida da pessoa durante esse momento de isolamento? Não, com certeza. Inclusive, fazendo um gancho, né, John? Eu recentemente tive a oportunidade de fazer parte de um grupo internacional de pesquisa em Covid e exercício físico, né, que foi chefiado por um professor da Alemanha, né, o professor Ralph Brand, e basicamente foram coletados 13 mil pessoas, né, ao redor de todo o mundo. E de conclusão, né, e aí respondendo essa tua pergunta, né, quem não fazia exercício físico durante esse lockdown, né, durante a quarentena, essas pessoas permaneceram inativas, né? Então, a gente tem a impressão de que as pessoas todo mundo está fazendo mais exercício, né? Porque está precisando, mas não necessariamente. E aí, quem já fazia exercício acabou mantendo o seu nível. E a parte legal para esses que manteram um nível de exercício físico, eles apresentavam melhor saúde mental, né? E aí é justamente o que você está perguntando, né? Quem faz exercício, quem está fazendo exercício, consegue ter melhor qualidade, né, de saúde mental. Uhum. E exatamente sobre isso, a questão da saúde mental, né? O exercício físico ele funciona exatamente como um remédio para ansiedade e para estresse, não é isso? Exatamente. As pessoas, elas ficam muito ansiosas, né, com essa circunstância de incerteza, né, de insegurança, e aí acabam somatizando isso. E a prática do exercício físico e do próprio movimento, né, quanto mais você se movimenta, já está provado na literatura aí, um nível de evidência bastante elevado, que quem pratica atividade física, quem faz mais atividade física no seu dia, ou quem consegue reservar um tempo para fazer exercício físico, consegue superar melhor essa situação aí e ter uma melhor qualidade de vida de uma maneira geral. E isso é uma questão bem atual hoje em dia, né? Que eu tinha lido aqui até um outro estudo que foi publicado por uma Universidade do Rio, que eu não lembro agora o nome, mas que a gente parece que também está sofrendo uma epidemia de estresse e ansiedade, não é isso? Infelizmente, com toda essa tensão que está rolando, né, da pandemia, a ansiedade, estresse, depressão, as doenças, né, a saúde mental de uma maneira geral, ela está bastante complicada, né? Então fica bastante afetada,
né? Muita gente não sabe como é que vai ser a questão, os aspectos financeiros, mas ao mesmo tempo tem receio de sair de casa, né? Com razão. Então, acaba que somatiza, né? A gente já tem um contexto de vida que potencializa, né, doenças da saúde mental, né, doenças mentais, e aí acaba só sendo mais fácil manifestar, né, nessa situação. Uhum. E falando sobre esse estudo que você falou do professor, que ele é um estudo exatamente específico para essa época agora de Covid, né? Voltado para isso, não é isso? Isso. A meta, assim, qual que era a ideia do trabalho? Passar informações objetivas, recados bem claros, para que as pessoas pudessem entender, né, principalmente os profissionais, em como oferecer algo básico, né, e essencial para as pessoas se manterem ativas. Então, as sessões de exercício que são propostas ali são exercícios focados, né, no ambiente de casa. Então, né, tem a ideia de movimentar o corpo todo, né, trabalhar os grandes grupamentos musculares, né, fazer numa frequência, né, e num nível de intensidade física que seja adequada, condizente, né, com a situação, né, com os objetivos, né, de cada um, sendo que essa é a primeira parte, né, do trabalho, que fala sobre as recomendações, né. Então, como as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, então a gente incorporou aquelas informações, né, traduziu e adaptou para a nossa realidade aqui no Brasil, né. E aí a gente agrega uma segunda parte que a gente divide, né. Então tem que ter bem clareza que pelo menos 2 grandes grupos, aquelas pessoas que já são ativas, né, que já praticavam exercício físico e aí estão em quarentena, e aquelas pessoas que não fazem exercício físico, nunca não fizeram e não faziam pelo menos 6 meses ali, e agora estão em quarentena procurando praticar atividade física, praticar exercício físico. Então a gente divide esses 2 grupos e aí passa orientações específicas, né? Obviamente que cada pessoa tem uma particularidade, mas pelo menos assim de uma forma geral seriam 2 grandes grupos. E aí, principalmente para o grupo que não era fisicamente ativo antes da pandemia e está preocupado em iniciar em praticar exercício físico, justamente por isso que você falou, né, do estresse, ansiedade, né? Então, as orientações ficaram mais focadas nos aspectos comportamentais, né? Então, tipo, como fazer essa galera que, de repente, né, por uma circunstância específica, manifestou interesse de começar, como começar de uma maneira que ela vai ter condição de se manter ativa e, principalmente, depois da pandemia, né, ela consiga se tornar fisicamente ativo, né, de uma forma crônica, né? Então, a ideia de você ter um conceito na psicologia da atividade física, John, que é chamado autoeficácia. Basicamente, assim, você se sentir capaz de fazer alguma coisa. Não importa se você tem capacidade física, condições, né, físicas de fazer, mas e sim, se você se percebe capaz de fazer aquilo, né? Então, a autoeficácia. Você, quando é exposto a uma atividade onde você tem uma baixa autoeficácia, a probabilidade de você repetir aquela atividade é baixíssima, né? A chance de frustração, de dificuldade de você realizar é alta. Então, a gente entende que a orientação, então, a dica seria, poxa, começa com aquilo que você se percebe capaz de fazer, né? E sem aquele foco na quantidade, né? Eu tenho que fazer quanto? Não, você tem que começar a fazer, né? Então, são dicas nesse sentido, assim, né? Orientações que isso está bem consagrado na literatura, é uma coisa assim que já está bem difundida, né? Uhum. E outra coisa é a questão da intensidade, né? Então, quando você pergunta para as pessoas, né, o que vale, né, como exercício físico? E aí você escuta de tudo, né? Tipo, tem que suar, eu preciso, né, ficar cansado, né? Eu tenho que correr. Então, existem alguns estereótipos, né, do que seria fazer exercício físico, né? Ser fisicamente ativo.
né? Então, eu acho que para quem, né, já entrando, de repente, já detalhando um pouco mais do estudo, para quem não era fisicamente ativo, que quer começar, então ela tem que entender que uma rotina de exercício físico é algo que está um pouquinho mais distante, né? Então, você está parado, então você tem que incorporar mais movimento no seu dia a dia, então, para justamente você ir gradualmente se preparando, e quando for fazer uma sessão de exercício, levar em conta que a intensidade, ela não precisa ser uma intensidade exaustiva, cansativa, né? Que isso, né, para o aspecto, para a construção do hábito é horrível, né? Então, você já faz a primeira sessão de exercício, você já sai todo dolorido, essa memória negativa que você cria, ela impacta em todo o restante do processo. Então, a gente estimula que a prescrição do exercício, por exemplo, da intensidade, ela leve em conta a percepção de prazer da pessoa. Pô, começa. Quando você está sentindo prazer naquilo que você está fazendo, está ótimo. A hora que você começou a sentir desprazer, para, diminui, respira, né? E à medida que você estiver preparado, novamente, você retoma. Então, entrar numa zona de desprazer, para essa galera, para quem está nessa situação, não é legal, porque exercício, infelizmente, não é uma vacina, né? É tipo um homeopático que você vai pingando todos os dias e ao longo de toda a sua vida. Se você foi muito ativo durante um período muito curto, isso tem um impacto muito pequeno na sua saúde. Agora, se você foi moderadamente ativo, né, ou ativo, né, sem grandes conquistas, grandes desafios ao longo de toda a sua vida, a probabilidade de você de se beneficiar daquilo é muito grande. Então, basicamente, o trabalho fala sobre isso. Tem outras coisas mais detalhadas, se você quiser achar legal, eu posso detalhar mais aqui. Aí, uma coisa que eu queria te perguntar, professor, é na questão de, lógico, uma pessoa que já praticava exercício físico, ela já tem um conhecimento, ela já fazia alguns exercícios, por mais que ela tenha que estar dentro de casa, mas ela já tem um certo conhecimento. Mas uma pessoa que não fazia não tem esse conhecimento. E você falou em prescrição. Essa questão da prescrição, a pessoa precisa procurar um médico, precisa procurar um professor de educação física, ou qualquer um pode baixar um aplicativo na internet e começar a fazer um exercício? É indicado isso? A gente tem várias questões, né, John? Então, assim, primeiro, a recomendação, né, por exemplo, de atividade física, mundial de atividade física, ela orienta o básico, todo mundo tem condição de fazer. Quer dizer, você se movimentar mais, ficar menos tempo sentado, né? Então, incorporar movimento na sua rotina, isso aí é básico. Então, a gente está falando de atividade física. Agora, quando você pensa numa rotina de exercício físico, principalmente se você é uma pessoa que não fazia exercício há muito tempo, você precisa tomar alguns cuidados. Então, né, de repente, ciente se você tem algum problema cardíaco, ou algum indicativo, né? Então, por exemplo, se você já tem alguma doença crônica, aí eu diria que a necessidade aumenta. Agora, para quem já fazia exercício, para quem já tem um conhecimento prévio, né, acredito eu que você tem como se beneficiar e potencializar os seus ganhos com a supervisão de um professor de educação física. Agora, isso não impede, por exemplo, né, eu vejo, né, que você incorporou na sua rotina pular corda. Poxa, você é um cara ativo, já fazia exercício, se conhece. Pular corda, você não precisa ter um professor de educação física para te dizer como é que você vai pular uma corda. Agora, se você quiser otimizar os seus benefícios com a prática, com certeza, se você tiver uma supervisão, ele vai conseguir olhar suas necessidades específicas, vai conseguir planejar um treinamento mais condizente com a tua realidade, com os teus objetivos. Então, acho que a gente tem que pensar em cada caso, mas de uma maneira geral, qualquer motivação, qualquer equipamento, qualquer circunstância que motive você a sair de onde você está e gradualmente você evoluir é muito bem-vinda. O que não pode é que eu fico um pouco receoso é com essas proposições de desafios
que propõem soluções milagrosas, aí isso aí realmente me incomoda um pouco, porque não existe, né? Então você está vendendo uma coisa falsa. E aí, enfim, ter uma supervisão faria muita diferença. Uma coisa importante que eu acho que o senhor falou foi na questão de uma coisa é o exercício físico e outra coisa é você colocar movimento no seu dia a dia, né? Por mais que você esteja em casa. Eu achei muito interessante que você falou sobre isso, que eu acho que também tem muita gente que ficou em casa de uma hora para outra, não pode mais sair, ou está lá no isolamento e passa o dia todo deitado, né? Não se levanta, não se levanta da cama, vai para o sofá, vai para a rede. E realmente, lógico, a pessoa está em casa, se sente à vontade e acaba ficando muito mais parado, né? Esse também é o grande problema. Não só exercício físico mesmo, exercício de levantar peso, ou correr, ou pular corda, mas a questão da pessoa se movimentar dentro de casa mesmo, né? De se levantar, isso é importante também, né? Com certeza, John. Assim, tem um levantamento bem interessante. Coincidentemente, a minha esposa comprou um reloginho desses que conta passos, e tem uma empresa chamada Fitbit, que ela tem aparelhinhos desses espalhados por todo o mundo, e ela registra esses números de passos, e ela lançou um relatório mostrando que logo no começo, eu não sei como é que está agora, mas logo no começo da pandemia, a gente teve uma redução média de 40% no número de passos das pessoas. 40% é muita coisa, cara. É muita coisa, até porque a maioria das pessoas não atinge o mínimo recomendado. Então, se essas pessoas que não atingem o mínimo recomendado diminuir 40%, então você tem assim, um quadro onde as pessoas realmente estão muito tempo paradas. E isso, o tempo, agora, antigamente a gente sempre pensava assim, fazer exercício é o que mais importa. Aí se notou aqui na pesquisa que o tempo, quer dizer, você faz meia hora, uma hora de exercício, mas se você passa todo o resto sentado, isso aqui tem um fator independente disso. Então, quer dizer, estão competindo. E aí, então, agora as novas recomendações, elas dizem basicamente, olha, tenta se movimentar. Simplesmente o fato de eu ficar em pé, eu já tenho benefícios comparado a estar sentado. Então, você vê que a lógica, né, daquela coisa tem que ser muita intensidade, muito cansativo, isso não faz sentido. Obviamente que quando você tem condição de fazer aquilo, né, você tem mais benefícios, mas pensa comigo que adianta você pegar, numa semana, se matar fazendo exercício físico e depois olhar para trás e falar assim, não, nunca mais eu quero fazer, porque aquilo ali é horrível. Então, assim, não faz sentido, né? Então, uma pessoa com 40 anos de idade vai viver pelo menos até os 80, né? No mínimo até os 80, aí a grande maioria. Então, vai passar 40 anos, vamos lá, né? Pensando num cara que se traumatizou e fica remoendo aquilo, justificando ficar parado por causa de um evento que, né, ficou gravado na memória ali negativamente. Uma coisa que eu ia te perguntar, professor, é na questão da questão respiratória, né? Que a gente sabe que agora essa doença nova que está circulando no mundo é uma doença respiratória, né? E o exercício físico, ele tem esse poder de aumentar a sua condição respiratória, né? Seus pulmões funcionar melhor. O estudo de vocês aborda alguma coisa nesse sentido? A gente não entrou nesses detalhes, mas falando sobre isso, John, assim, a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é o efeito crônico do exercício, e outra coisa é o efeito agudo. Então, assim, agudamente, você não tem grandes melhoras. Então, você, por exemplo, até tem um efeito rebote. Você, por exemplo, quando você faz exercício físico, você tem uma janela, né, de oportunidades que não é suficiente, por exemplo, para você se contagiar mais facilmente com o coronavírus, mas você pode estar debilitado por outras razões e nesse dia você fazer um exercício que exija mais da tua condição imunológica e aí isso culminar numa oportunidade. E aí, quando você fala dos benefícios, é justamente o que eu estava te explicando. É efeito a longo prazo. A gente tem poucos benefícios imediatos do ponto de vista fisiológico. Então, os melhores benefícios, os benefícios mais conhecidos do exercício físico, eles vêm com a constância.
E não precisa necessariamente ser grandes quantidades, né? Então, você vê, normalmente, para a maioria dos problemas respiratórios, né, a gente consegue benefício com exercício moderado, né? Então, a galera, né, tem muita gente justificando, né? Não, eu tenho que fazer exercício físico, minha imunidade, né, para eu melhorar minha imunidade. Mas não adianta sair correndo que nem um maluco, que isso não vai ser assim de uma hora para outra. Até por isso que a gente tem que pensar em uma progressão bem gradual para não criar uma oportunidade, porque às vezes as pessoas estão comendo mal, estão dormindo mal, estão estressadas, e aí você junta com uma oportunidade de um exercício que um dia, uma semana, de um exercício muito intenso. Poxa, não precisa nem ser muito intenso, só precisa ser em descompasso com a tua capacidade física. Acabou. Então, a ideia é assim, quem não estava fazendo exercício, foca em começar pensando que você vai fazer uma maratona de 42 quilômetros, né? Uma maratona de uma vida. Se você sair correndo que nem doido, você não vai cumprir os primeiros 5 quilômetros. Então, tem que começar devagarzinho e evoluindo. Também não adianta a pessoa achar que agora vai começar a sair correndo, que vai estar livre da doença, que não é por aí, não é isso? Não, hipótese alguma. Livre da doença, infelizmente, ninguém está. Né? Tem gente que diz assim, olha, mas quem é fisicamente ativo tem menos chance de se contaminar. Isso não é verdade. Porque se tiver o vírus aqui, ó, eu encostar nele e fizer isso aqui, eu posso me contaminar. Agora, a chance de eu ter um desdobramento mais complicado diminui quando eu tenho uma saúde melhor. E quem faz exercício físico geralmente tem uma saúde melhor. Então, essa que é a lógica. Uhum. E, professor, uma coisa que eu queria te perguntar era sobre a questão da internet em si. Né? Estamos aqui na internet nesse momento, e a internet traz muita informação para a gente, tem aí vídeos, aplicativos. Eu queria que o senhor desse alguma orientação para as pessoas que estão assistindo o que fazer na internet. Esses aplicativos funcionam? Os vídeos do YouTube funcionam? Como é que eu posso usar? Lógico que a gente sabe que a internet também está cheia de informações ruins, né? Nem tudo que está lá é bom. Como é que a pessoa pode usar a internet ao seu favor, né? Eu tenho observado de tudo, assim, John. Então, realmente é um grande desafio você conseguir selecionar a informação adequada. Mas, via de regra, também, à medida que tem muitos profissionais que, né, não têm muita responsabilidade e estão passando informação, né, equivocada, também tem muitos profissionais bons, né? Então, nessa iniciativa, até tenho acompanhado o trabalho de foi formado na UFRN aqui no mestrado e agora está se encaminhando para fazer o seu doutorado. E o Yuri, ele tem uma proposta muito interessante. Ele é um professor formado, já tem mestrado, enfim, e ele traz uma abordagem para essa galera que está começando, que é bem interessante. Ele exercício baseado no afeto, né, na proposta de ter o prazer. Então, por exemplo, esse é uma recomendação que eu faria para quem quer começar. Ele passa algumas dicas interessantes. Em relação ao aplicativo, né, o Departamento de Educação Física encampou essa iniciativa de propor um aplicativo e em parceria com o IFRN. E, coincidentemente, hoje o professor que estava à frente do desenvolvimento postou no grupo do departamento que esse aplicativo está entre os 3 mais baixados aí da área de fitness, né? Então, quer dizer, ali basicamente são orientações básicas de coisas que você pode fazer em casa, faz uma avaliaçãozinha prévia para saber se você tem algum sinal em sintoma, dá algumas indicações, né? E também, assim, não dá para a gente descartar os outros aplicativos que tem à disposição. O que eu acho é que cada aplicativo tem algo que pode se enquadrar melhor para cada pessoa. Então, por exemplo, tem alguns aplicativos que oferecem a oportunidade de desafios que vão desafiar você com você mesmo. Então, você faz um tanto, né, e aí te propõe fazer mais um pouco, né? Então, monitora, pronto. Esses reloginhos aqui, eles justamente fazem isso, ele monitora quantos passos você dá e fica te propondo novos desafios.
Agora, nem todo mundo engaja nisso, né? Essa que é uma questão, né? Então, para essas pessoas, de repente, precisariam de um motivador maior e um professor, de repente, pode ser mais adequado. Mas eu acredito, né? Coincidentemente, hoje foi justamente o tema da discussão da reunião lá do nosso grupo de pesquisa, falando sobre as ferramentas tecnológicas, né, para estímulo da prática de atividade física. E, com certeza, pode melhorar, né? Tem sido mostrado que isso tem efeito positivo. Então, quer dizer, atira para todo lado, né? Agora, lembrando que sempre levar em conta aquilo que você se percebe capaz de fazer, né? Respeitar a sua capacidade, né? O processo de progressão. Então, acho que, basicamente, se você olhar, tem aplicativos que eu vejo, né? Falar, faz burp, faz não sei o quê. Mas tu olha para aquilo e não se vê fazendo aquilo, pô, eu acho que já tem um bom sinal. O melhor termômetro é esse. Né? Então, uma coisa muito doida, muito desafiadora, assim, para esse momento, acho que não é bem o caso, né? E qual é o nome do aplicativo aí da UFRN que foi desenvolvido? É a FISA App. Aí quem for procurar a FISA App, o FRN, aparece. De repente a gente pode disponibilizar o link aí para o pessoal baixar. Depois você me manda o link que eu boto aqui na descrição do vídeo, e aí o pessoal que assistir já pode clicar lá, que no próprio vídeo mesmo que a gente vai postar no YouTube, já deixa o link e o pessoal já vai atrás, que é importante. Legal, legal. Tá bom. Professor, uma coisa que eu queria perguntar que não é muito a sua área, mas também tem a ver com isso também, que é a questão de alimentação, né? Que a gente fala muito sobre exercício físico, mas tem a questão alimentar também, né? Não adianta você fazer vários exercícios e comer mal. Tem um pouco disso também, né? O que eu acho assim, uma coisa não anula a outra. Quer dizer, se o camarada. Não, porque a gente, às vezes, né, do contexto psicológico, é assim, errou uma vez, não adianta mais nada, não serve mais para nada, não é bem por aí. Se tu errar na segunda e na terça e acertar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá ótimo. Então, quer dizer, ou se você acertar de 7 dias, acertar um, você já tem um a menos que você errou, né? Então, eu penso muito dessa maneira para justamente não desmotivar as pessoas. Agora, com certeza, se alimentar bem é essencial, né? Então, o que eu posso dizer sobre alimentação é o que as recomendações, né, genéricas, né, orientam, né, a gente que é da área da saúde passar, né? Então, quer dizer, infelizmente, ansiedade, estresse gera o quê? Maior consumo de chocolate, doces, né, alimentos superprocessados. Então, assim, é difícil, né, dizer assim, poxa, não coma, né, porque a gente está numa circunstância complicada, né, e que precisa ser observado com muita particularidade, assim, porque tem gente que pensa que está, né, eu vejo os vídeos, né, da área de finanças, assim, pô, aproveita agora, faz tudo que você nunca fez na sua vida, então, assim, poxa, isso é mais ansiolítico ainda, né, porque você se sente como se tu tivesse para trás, né? Então, como todo mundo estivesse fazendo horrores e você não está fazendo nada. Então, isso piora a situação. Mas, então, na medida do possível, né, a gente, do ponto de vista de comportamento, você não ter disponível à sua frente alimentos que sejam dessa natureza, favorece você a comer menos isso, né? Então, por exemplo, entope a geladeira de frutas, verduras, né, alimentos que te tragam mais saciedade, né, coma, né, de forma com rotina, com os mesmos horários, né, o pessoal começa a descambar, né, os horários, começa a dormir de madrugada, né, tenho vários alunos que me dizem que estão dormindo 3, 4 horas da manhã. Então, assim, geralmente nesse horário é onde eles vão comer mais porcaria, né, que você já está ali, né, agitado, então vem toda aquela carga do dia, né, pessoal, tem várias estatísticas falando de consumo de álcool, tabaco, né, então, assim, tudo isso são circunstâncias relacionadas à nossa condição atual. Qual que seria a indicação?
a gente tentar manobrar e colocar pequenos, vamos dizer assim, gatilhos que nos estimulem a fazer a coisa certa. Né? Tem aqui, por exemplo, todo mundo sabe, pô, ter uma garrafinha cheia do seu lado faz você tomar mais água. Né? Agora, se eu botar aqui do meu lado uma barra de chocolate, com certeza, até o final do dia eu vou comer ela inteira. Então, quer dizer, mas também assim, tá, mas como é que você, de repente, sacia esse desejo de forma mais controlada e não exagera tanto quanto poderia ser? Então, você cria recompensas que você consegue, obtém e, de repente, cria tenta se, assim, focar que aquele vai ser o teu prêmio do dia. Né? Tem um experimento de um cara bem interessante que ele faz com chocolate, que a pessoa só pode abrir e fechar o pote uma vez no dia. Então, você bota lá todas as suas balas de chocolate, aí tu abre o pote, pode abrir uma vez, tem um tempo que você pode abrir e fechar, aí tu abre, tira, come, bota de volta e fecha. Pronto, aí você se imunizou contra você mesmo, né? Porque a gente acaba criando as armadilhas. Então, a ideia é essa, né? Tentar se colocar na sua casa, no seu ambiente, onde você está ali, o maior número de tentações positivas, né? Coisas que vão fazer você... Se você gosta de uma fruta específica, né? A gente aqui em casa adora pinha. E pinha, você sabe que é doce pra caramba, né? Então, uma pinha é uma fruta, né? Querendo ou não, ela é menos danosa do que eu comer um processado, um chocolate. Então, a gente foca nisso, entendeu? Tenta fazer essas coisas. Mas, de novo, né? Não dá para querer nada, né, milagroso. Eu acho assim que é super desproposital você tentar fazer agora, resolver uma meta muito desafiadora que você tinha anteriormente. Né? Eu acho que é muito mais tentar não piorar, né, na circunstância que a gente está. Né? Então, incorporar uma rotina de movimento, comer, né, minimamente bem, né, focar, pelo menos de não descambar de vez, porque não dá para ignorar que a gente está numa situação muito estressante. Então, se a gente não leva em conta isso, a gente está pintando um cenário utópico, né? É verdade. Professor, é um assunto muito interessante e eu sei que você tem muita informação para passar, mas a gente não tem como passar isso tudo aqui, então eu queria que você deixasse aí as indicações dos estudos que você comentou, que foram 2 estudos, né? Que é um de uma revista e o outro que está em processo. Eu queria que você deixasse aí para as pessoas que estão assistindo, aonde que elas podem achar essas informações. E já queria te agradecer pelo seu tempinho aqui. Eu sei que você também está aí, está em casa, mas está o tempo todo aí nas lives, está com um tripé aí de telefone, já está todo preparado para viver online. Queria agradecer esse tempinho que você guardou aí para conversar com a gente sobre isso. E muito obrigado. Bom, sobre os artigos, então, eu tenho um grupo de pesquisa que é o Psicofísio, né, e a gente compartilha esse material, quem precisar procurar esse artigo que é internacional, que ele não saiu ainda na revista ainda como aceite, ele terminou de ser confeccionado há pouco tempo, então são informações bem atuais, bem recentes que a gente está trabalhando. E o outro, que é que fala do treino em casa, é na Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, mas para facilitar quem quiser acesso ao artigo também é só entrar lá no nosso Instagram e pedir lá no direct que a gente passa. A gente tem, né, no nosso grupo, a gente produz alguns materiais também que orientam as pessoas do ponto de vista comportamental, então é muito focado em como estabelecer uma rotina, desenvolver um hábito, como tornar aquilo a longo prazo, né? Então, nosso foco é esse, então quem tiver mais interesses, né, é só procurar o grupo lá, o Psicofísio, que está a logo do grupo aí. Sobre a participação, John, eu que agradeço, assim, é uma oportunidade, gosto muito de
de falar sobre esses assuntos, e é uma oportunidade de estar aqui com você, né, compartilhando aí com o pessoal que possa ter interesse, e eu que fico agradecido, né, quando eu estou tentando aí entrar no mundo digital, mas quando a gente está frente a um profissional aí como você, com certeza a coisa fica mais elaborada. Então, até foi um aprendizado aí, eu já peguei uns macetes aí durante a nossa entrevista. Que bom, que bom. Vamos sempre trocando essas informações. Professor, muito obrigado. Para você que gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, para quem está precisando fazer exercício físico, para quem está precisando sair um pouco aí desse ostracismo, né? Combater essa ansiedade, esse estresse, compartilhe aí com seus amigos, mande para eles, que tem bastante informação aqui. E eu vou vou colocar também aqui os links, depois você me passa, professor, todos os links dos estudos que você tem para eu botar aqui na descrição, tá bom? Show de bola, tranquilo. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Saúde. Valeu, tudo de bom. Até mais.